Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Geração Espírita Z, do SEIC TV. Hoje, a nossa convidada é Luana Farache. Seja bem-vinda, Luana. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos aqui hoje, Marina. Gratidão pelo convite. Luana é evangelizadora da juventude da Mocidade Espírita Hauari, no Centro Espírita Luz Divina, e coordenadora adjunta da área de infância e juventude, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje iremos falar sobre afetividade. Olha que legal! Não é isso, Luana? Isso mesmo, Marina. Hoje a gente vai tratar de uma temática muito especial, né? Vamos falar um pouquinho sobre a afetividade, né? Entender um pouquinho acerca dessa temática à luz da doutrina espírita, não é mesmo? Exatamente, um tema muito importante e muito interessante. Então, Luana, quando você quiser, seja bem-vinda mais uma vez, a casa é sua, fique à vontade. Que alegria. E a sensação é essa mesmo, né? De estar em casa, fazendo um agradecimento especial à equipe, né, da Geração Espírita Z, que está fazendo esse trabalho tão bacana, né? Trazendo a doutrina espírita, né, a luz da doutrina espírita para os corações dos jovens e de todos aqueles que buscam conhecer um pouquinho mais, né, sobre temáticas que concernem a nossa vida, à luz da doutrina espírita, né? E hoje com uma temática muito especial. Já vou fazer aqui um parêntese, né, para quem ainda não assistiu os outros vídeos da nossa série, né, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre algumas questões que vale a pena dar uma conferida para quem não assistiu, onde a gente já falou um pouquinho sobre as energias criativas, né, sobre as forças da alma, né, e hoje a gente vai seguir nesse raciocínio, só que agora adentrando um pouquinho mais nesse tema, né, sobre a afetividade. E aí, para a gente começar do começo, né, digamos assim, entendendo um pouquinho alguns conceitos, que visão é essa que a gente vai falar em torno da afetividade? Se a gente partir do senso comum, né, indo buscar lá no dicionário o que significa afetividade, a gente vai encontrar o seguinte conceito, que a afetividade ela diz respeito a um conjunto de fenômenos psíquicos, né, ou seja, envolvem aspectos não apenas orgânicos, mas também psíquicos, que fazem referência, né, ao espírito que somos, ao ser que somos. E esses fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções e sentimentos. Então, a afetividade, ela vai estar relacionada à maneira como a gente direciona, né, as nossas energias genésicas, as nossas energias criativas, através da emoção e do sentimento, né, muito numa relação com o outro. E a doutrina espírita ela vai ampliar ainda mais a nossa visão acerca da afetividade, quando ela vem falar para a gente, né, e aí eu trago um trecho de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo 11, quando ela vem trazer para a gente que a afetividade, ela é mensagem do amor de Deus.
estimulando as vidas ao crescimento e à sublimação. Então, Joana vem nos elucidar que, para além de sentimentos e emoções, a nossa afetividade, né, ela parte dessa vinculação com o amor de Deus. E o exercício dela, a maneira com que a gente vai direcioná-la em nossas vidas, está intimamente relacionada ao nosso processo de crescimento e de sublimação. Olha que bacana, né, gente? Olha que visão interessante e ampla a respeito da afetividade. E para a gente continuar destrinchando esse conceito, eu vou trazer alguns apontamentos, esmiuçando ainda mais, né, essa noção tão ampla que Joana nos apresenta acerca da afetividade. O primeiro ponto que eu destaco tem relação ao processo da vinculação no momento em que a gente está vivenciando essa afetividade com o outro, né? Via de regra, esse sentimento, essa emoção que nós temos, ela vai estar direcionada a algo, a alguém. E quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, entender a importância que existe nesse ambiente onde nós estamos em relação com os outros, a gente vai encontrar na questão 766, quando Kardec pergunta se a vida social está na natureza. Né? Ou seja, é realmente natural, é necessária essa vida em sociedade? E aí os espíritos respondem que certamente, né, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a essa relação. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, né? Diante dessa lei divina, que é a lei de sociedade, o quanto nós temos a necessidade desse outro que se relaciona conosco. Né? É através dessa relação com o outro que a gente vai poder exercitar a nossa fala, que a gente vai poder exercitar a disciplina no gerenciamento das nossas emoções. E é principalmente nessa relação com o outro que a gente vai pôr em prática a nossa afetividade, né? Que a gente vai efetivamente exercer essa afetividade. E entendendo novamente, né, traduzindo em outras palavras, essa afetividade enquanto a forma como a gente direciona, né, o direcionamento que nós damos às nossas energias genésicas, dessa vinculação com o outro. E aí a gente precisa ampliar não apenas essa afetividade dentro de um contexto de relações amorosas, né, conjugais, mas dentro do amplo espectro que são todas as nossas relações. Né, a afetividade que a gente direciona para os nossos familiares, para os nossos amigos, inclusive para nós mesmos. Essa vai ser um outro apontamento que a gente vai já desenvolver um pouquinho melhor, e que é tão importante quando a gente estuda e a gente compreende, né, essa temática à luz da doutrina espírita. Adentrando ainda, compreendendo então, na realidade, né, essa necessidade que existe de que nós estejamos em sociedade, de que nós estejamos na relação com o outro, a gente precisa estar muito atento à forma com que a gente está alimentando, nutrindo e aprofundando essas relações de afetividade, né? A gente, às vezes, vive hoje num contexto social, no pós-pandemia, principalmente, em que a gente veio aí de um processo de distanciamento, não é verdade? Dentro da necessidade que foi o isolamento social. E eu acho que para a nossa geração, esse processo foi um dos grandes testemunhos do quão é necessário, né? Do quão nós, seres humanos, somos seres afetivos, somos seres sociáveis. Muitos de nós, nesse processo de enclausuramento que o regime de isolamento social nos impôs, nos descobrimos enquanto criaturas entristecidas, nos sentindo solitários, nos sentindo desconectados das demais pessoas, né? E, salvo aqueles que ainda conseguiam estar em isolamento com os seus familiares, e que essa convivência intensiva trouxe outras dificuldades, foi um processo muito difícil, não é verdade? Muitos de nós encontramos sentimentos como melancolia, como solidão, como depressão, atestando para nós
o quanto é estruturante para nós a presença do outro, a relação com o outro, né? Não conseguimos de maneira alguma nos isolarmos dentro de uma ilha onde a gente não necessite de estar com o outro para trocar ideias, sentimentos, energias, né? Às vezes um aperto de mão de um amigo, um abraço, ou um momento de diálogo que a gente tem. É uma grande usina de troca de energias ali, que é fundamental para nutrirmos a nós mesmos enquanto espíritos. E na hora que a gente teve uma ruptura nesse processo, isso foi muito danoso para a gente. E a gente hoje está nesse processo de reconstruir essas relações, de retomar, né, o exercício dessa afetividade. Essa é uma necessidade tão grande, essa relação com o outro, para a nossa constituição íntima, que no livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 8, Joana de Ângeles, ela vem nos alertar dizendo o seguinte, ó, que inata na criatura humana, a afetividade é fundamental para um desenvolvimento emocional saudável, respondendo pela felicidade e autorrealização do ser. Então, olha que profundo, né? A gente tem um dizer popular, né, digamos assim, que nos diz assim, que a alegria compartilhada, ela é redobrada, né? Ao passo que uma tristeza dividida, ela é subtraída. Então, perceba como isso vai ao encontro dessa fala de Joana, né? A gente muitas vezes necessita dessa relação com o outro, isso é uma necessidade inata de nós, que jaz assim na nossa intimidade, e que faz com que a gente, num momento de tristeza, quando a gente senta com um amigo, quando a gente senta com um ente querido, e a gente compartilha daquele sentimento, a gente fala sobre o que a gente está sentindo, o impacto que aquela experiência está tendo para a gente, aquele sofrimento ele é amenizado, né? Aquele desafio, ele se abranda. E no momento em que a gente está vivendo uma experiência feliz, né, uma realização, uma conquista, na hora que a gente compartilha com alguém que está sintonizado com a gente, parece que aquele sentimento, ele se multiplica, né, de maneira exponencial, grandiosamente. Então, esse é um exemplo prático do nosso convívio diário, que mostra o quanto o exercício dessa afetividade ele é potente para nutrir o nosso espírito. Né? Nessa relação com o outro, as trocas que a gente faz têm o poder de nos tranquilizar o coração, de nos trazer sensações de alegria, sentimentos de amor, de elevação, e uma relação e um compartilhamento ali de emoções ou de sentimentos mais negativos também podem nos desarmonizar mais, né? Então, a gente precisa estar muito atento à maneira como a gente está nutrindo essas relações, a maneira com que a gente está conduzindo, né, que a gente está direcionando essa nossa afetividade, né, essas relações que a gente está nutrindo com os outros, que estão à nossa volta. Isso é algo tão básico, no sentido de estruturante para nós, que a gente observa que essa troca de sentimentos, essa troca, né, de energias, ela está presente desde os reinos iniciais da evolução. É o que explica, por exemplo, a gente ter vinculações de afeto com nossos animais de estimação, por exemplo, né? A vinculação que a gente pode ter, inclusive, com os seres do reino vegetal, né? Quem não conhece aquela história também, por exemplo, aquela planta que tira mal olhado, né? Então, chega alguém e na casa que tem uma energia um pouco carregada e aí olha para a planta e parece que a planta absorve aquela energia e ela murcha, né? Ela definha. Então, realmente mostra o quanto todos nós, enquanto seres da criação divina, estamos sensíveis a essas trocas de energia que são pertinentes à afetividade, né? Então, a gente precisa estar muito atento a todo esse processo, porque esse intercâmbio de hormônios psíquicos, como Joana de Ângeles chama, no livro Illuminati, ela fala que esse afeto, né, que vincula as criaturas umas às outras, permite o intercâmbio de hormônios psíquicos,
né? Como se fosse realmente ali a materialização daquela energia que está sendo trocada por aqueles entes. E são esses hormônios psíquicos que são responsáveis pela harmonia e saúde integral de todos os seres humanos. Então, isso é um alerta muito, muito importante que a gente precisa estar cotidianamente acompanhando na nossa intimidade. Que hormônios psíquicos são esses que eu estou nutrindo, que eu estou permitindo que encontrem morada na minha intimidade, né? Às vezes, em muitos momentos, a gente está muito ainda apegado à perspectiva apenas das emoções, né? E aí a gente vai fazer aqui agora uma distinção entre esses dois conceitos, né? A ideia de emoção e de sentimento, ao passo que as emoções, elas estão muito relacionadas a aspectos orgânicos, né? São reações a estímulos que o ambiente nos fornece. Podendo também, né, produzir experiências subjetivas, que vão desde alterações que a gente vai sentir mesmo no nosso corpo físico. Então, no momento de ira, a gente se chateia com um familiar, a gente se chateia com um amigo, e a gente é tomado de raiva, a gente é tomado de cólera, e o nosso coração acelera, a gente fica com as mãos suadas, a gente fica nervoso. Ou então, quando a gente está num ambiente e escuta um barulho forte, algo que nos assusta, né? Rapidamente os nossos músculos ficam enrijecidos, a gente fica no estado de alerta, calculando se a gente tem que fugir daquele local ou se a gente vai enfrentar a ideia, né, da fuga ou luta, que a gente vai enfrentar aquele evento estranho que o ambiente apresentou de maneira repentina. E isso é um processo extremamente automatizado em nós, né? Ação e reação. Às vezes alguém fala algo grosseiro com a gente e a gente, de sopetão, né, responde na mesma medida, com o mesmo nível de agressividade, com o mesmo nível de energia, né, até carregada mesmo, uma perspectiva meio negativa. A gente joga aquela carga de sentimentos, né, desses hormônios psíquicos numa perspectiva mais negativa. Às vezes com a intenção de ferir o outro, de magoar o outro. E isso ainda é muito, uma prática que a gente tem muito primitiva em nós. E o grande convite da vivência de uma afetividade saudável é a gente começar a fazer a transição das emoções para os sentimentos, né? Enquanto elementos mais nobres, enquanto um outro patamar, digamos assim, de percepção e de exercício dessa potência que nossa alma tem. O que é que vai mudar no sentimento, né? O sentimento, ele vai ser já um estado que a gente consegue elaborar de maneira mais individualizada, mais raciocinada, mais complexa, né? Então, se a gente for comparar, a gente trouxe a ideia do medo enquanto aquela emoção que nos desorganiza, que nos prepara para uma reação ao ambiente. E a gente agora vai pensar num sentimento, né, mais nobre, como, por exemplo, a empatia, né, como o respeito, o amor, na realidade, né? E aí a gente vai chegar, quando a gente fala em amor, a gente precisa pontuar alguns aspectos mais nobres em relação a esse sentimento, mas, de maneira geral, pensando na ideia da empatia, por exemplo, enquanto esse sentimento, né, essa compaixão, esse sentimento nobre que às vezes nos impulsiona lá na nossa intimidade, a gente buscar o outro para ofertar o que a gente tem de melhor em nós, né? Então, por exemplo, saindo da ideia lá do medo, daquela emoção reativa apenas, a gente agora vai começar a pensar para além daquela sensação que o nosso corpo nos fornece, né? A gente vai tentar racionalizar em cima daquela sensação. Então, poxa, por que eu estou sentindo minha mão fria? Por que eu estou sentindo o coração apertar? Por que meu coração está acelerado? Tem realmente algo que justifique eu estar sentindo isso? Isso tem um propósito? Ou não? É um momento meio de fragilidade, de desequilíbrio,
e eu posso respirar, posso tentar refletir sobre, na minha intimidade, as reais causas de eu estar sentindo aquilo. E aí, agora sim, eu vou pensar voluntariamente sobre como eu posso responder a esse estímulo que o ambiente me forneceu. Será que eu posso, ao invés de na hora que um colega vem, alguém, um amigo, um irmão, o nosso familiar, né, o nosso pai, por exemplo, chegou chateado do trabalho e tivemos um desentendimento no nosso lar, e aí a gente entra no embate, que ele eleva o tom de voz, em que ele é rude, e a minha primeira reação é gritar, devolver na mesma moeda, né, digamos assim, alterar a voz e também devolver no mesmo tom de agressividade, ou eu posso respirar, parar, olhar para dentro de mim, tentar entender se o porquê daquela sensação que está me dando e se eu realmente compactuo de devolver conscientemente na mesma moeda aquela sensação. Será que eu consigo parar e pensar, poxa, mas por que será que ele está assim? Por que ele está reagindo dessa forma? O que eu posso fazer de diferente para responder da melhor maneira a essa atitude que ele teve? É onde a gente começa a trazer essa percepção da emoção para uma elaboração mais sublime, né? Tentando transmitir um sentimento mais nobre, tentando apaziguar aquele momento de desafio. E aí começa a surgir em mim uma sensação de empatia, de acolhimento, de afeto. Tudo isso vai me conduzindo para esse sentimento mais nobre, que é, né, o ponto delicado do sentimento, como nos vem falar o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem falar sobre o amor, né? A doutrina espírita nos esclarece que o nosso grande destino enquanto espíritos imortais é alcançar a felicidade plena, né? Alcançar essa comunhão com Deus, alcançar esse estado de amor, né? Pleno. Porque toda a criação divina é amor, né? A gente só precisa irmos fazendo um movimento consciente de nos buscar conectarmos com esse amor. E aí Lázaro fala assim pra gente, ó, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, aquelas emoções lá de trás que a gente apenas reagia de maneira automática, a gente foi trabalhando, a gente foi depurando. E aí, quando a gente atinge esse momento, né, de espiritualização, a gente alcança esse nosso tão almejado progresso moral, né, em que a gente vai se despojando do peso da matéria e dos elementos mais embrutecidos, a gente vai alcançando esse sentimento nobre, né? E aí ele nos lembra, ó, que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais elevado e corrompido pelas experiências que viveu, ou seja, ao longo das encarnações, tudo aquilo que a gente vai passando, que a gente vai experienciando, vai trazendo uma nova perspectiva. Aí ele sai do instinto e passa para a sensação, né? Algo já mais elaborado. À medida que a gente vai se instruindo, se depurando, a gente chega no sentimento. E aí Lázaro segue dizendo, o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, e sim esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então é aquele grande momento, né, em que nós alcançando já a capacidade de nutrirmos sentimentos efetivamente, a gente consegue se conectar com o amor de Deus, que é esse grande sol dentro de nós que nos impulsiona a tudo de mais maravilhoso que existe na criação. É um amor, né? O amor é um sentimento tão potente, mas tão potente que mais à frente, Joana também no livro Amor Imbatível Amor vem nos falar que o amor é essa substância criadora e mantenedora do universo. Constituído por essência divina, é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que se reparte. Então vejam aí o quanto, à medida que a gente chega, né, nesse patamar de evolução em que a gente está conectado com esse amor, a gente está é como se a nossa usina da afetividade, é como se a nossa usina
onde a gente gerencia as nossas energias sexuais, ela está em pleno funcionamento, né? No mais alto nível ali de elevação, de produção para o bem, para tudo que há de maravilhoso na criação de Deus, né? Ela nos fala assim, ó, que assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Ou seja, ele é soberano acima de todos os desafios, todas as dificuldades que a gente vivencia. Ele não se apaga, não sofre falta e flui sempre, porque vive no íntimo do ser e não nas gratificações que o amado oferece. Ou seja, é uma coisa muito profunda no nosso ser, não depende de nada que a gente venha receber materialmente, né? Às vezes nessa relação a gente tá com aquele amor que não é o amor genuíno, não é aquele amor ainda muito materialista, em que a gente só quer dar para receber do outro, né? Afeto, carinho. E não é desse amor que a gente está falando. A gente está falando desse amor mais sublime, que é essa potência da alma que nos alimenta enquanto ser imortal, né? É como se fosse essa grande chama que parte de Deus e que mantém toda a vida na criação. E, inclusive, se a gente rememora, né, o próprio mestre, quando ele é inquirido pelo doutor da lei para saber o que resume, né, toda a lei de Deus, e se pensava que ele ia recitar todos os mandamentos, né, ou que ele iria fazer uma síntese bem longa acerca de tudo que foi ensinado, de tudo que ele pretendia trazer enquanto diretriz moral, né, diretriz de segurança para a nossa existência. E o Cristo nos diz que o resumo de toda a lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Cristo veio nos dar a diretriz de segurança para que a gente viva a nossa afetividade em plenitude, para que a gente viva a depuração dos nossos sentimentos, até a gente chegar nesse ponto delicado que é o amor. E aí a gente pode estar, às vezes, num momento ali, né, reflexivo, mas assim é muito fácil, né? Amar a Deus. Quem não ama a Deus, né? Pode parecer uma coisa muito óbvia, digamos assim. Porém, como tudo, né, nos ensinos do Cristo, não são apenas palavras vazias, tem um significado muito mais profundo ali por trás. E a gente precisa, mais do que tudo, refletir se a gente não está fazendo isso apenas em palavras, dizendo que ama a Deus, da boca para fora, se a gente está efetivamente conseguindo viver esse sentimento, viver essa transformação. E é mais uma vez Joana que vem nos auxiliar na compreensão acerca dessa orientação que o Cristo nos deu, né? Ela fala assim que a partir do momento que a gente se dá conta que a gente não consegue efetivamente, ainda na nossa condição de espíritos imperfeitos, viver esse amor a Deus, ela nos dá uma inversão aí no caminho. E aí, antes de mais nada, por que a gente não consegue ainda viver esse amor a Deus em plenitude, né? Se parece inicialmente algo tão simples. Se ele é o nosso Pai Criador, quem de nós conscienciosamente não tem a intenção ou não amaria a Deus, né? Só que o alerta que ela nos traz é de que a gente precisa não amar em palavras, a gente tem que pensar como é que está a nossa vivência, como é que está a nossa atitude. E aí pensemos, como é que a gente pode atestar ou comprovar que estamos de fato amando a Deus se a gente não consegue ainda nem em plenitude se conectar com toda a proposta, né, com todos os elementos que envolvem a criação, né, tudo que Deus nos permitiu viver. A lei dele está escrita na nossa consciência. Então, se cada um de nós agora fizermos um movimento de adentrarmos a nossa consciência e formos refletir se nós estamos efetivamente conseguindo viver de acordo com as diretrizes do Senhor, de acordo com as leis divinas que estão escritas na nossa consciência.
Será que, então, diante dessa nossa impossibilidade ainda, diante da nossa imperfeição, a gente está efetivamente amando a Deus? Né? Se a gente ainda não consegue se conectar com Ele, estar em conexão com Ele através da obediência às suas leis? Muito provavelmente não. E é aí onde está o nosso grande desafio. É galgar o processo de paulatinamente irmos nos depurando e nos elevando, para que a gente possa começar a viver em consonância com essas leis e irmos efetivamente nos conectando com Deus, né? Um outro exemplo que me abriu muito a mente para cair a ficha de que efetivamente a gente ainda não está conseguindo amar a Deus como a gente gostaria ou como a gente deveria, tá numa outra fala do Cristo, né? Quando lá no Sermão da Montanha, ele vem nos elucidar que uma das últimas virtudes que a gente vem trabalhar é quando ele diz, né, a questão de que na última virtude, a questão da virtude da pacificação, a gente vai conseguir ser chamado filho de Deus. E aí você pensa, o que é dizer que alguém é filho de, né? Quando a gente está andando na rua e encontra algum conhecido, acompanhado da nossa família, né? Algum amigo, às vezes, que não conhecia ainda os nossos genitores, por exemplo. E aí, de repente, a pessoa para, cumprimenta a gente no shopping, e aí você diz assim, fulano, isso aqui é minha mãe. Aí a pessoa olha para você e fala, não precisava nem dizer, né? Porque só de olhar para ela, eu já vi que é, né? Porque vocês são a cara um do outro. Então, o que é dizer essa questão de ao olhar para a gente reconhecer que é filho de? É porque é aquele momento em que a gente está tão já depurado, tão elevado, né, tão evoluído, que ao olhar para a gente, ao olhar para as nossas atitudes, para a forma como a gente se relaciona com os demais, a forma como a gente se relaciona com a vida, a pessoa olha para a gente e vai dizer, não, esse é filho de Deus mesmo, porque ele consegue demonstrar, muito mais do que através de palavras, através de atitudes, que ele realmente é filho deste Pai. Como a exemplo do próprio Cristo. É tanto que muitas organizações religiosas chegam até a confundir, né, a ideia de que como se Jesus fosse Deus. E a doutrina espírita nos esclarece que não é verdade, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, né? A origem de toda a vida. E Jesus é um espírito como nós, que já tem aí uma longa estrada e hoje já galgou aí vários níveis de evolução e hoje é um espírito puro, que está em comunhão com Deus. E ele é um dos maiores exemplos de alguém que a gente olha e através do que a gente vê, através das atitudes, a gente tem certeza que é filho de Deus, que é alguém que ama a Deus em profundidade. E aí, tá gostando do programa? A gente vai dar uma pausa agora e voltamos na próxima semana. Aproveita esse tempo para refletir sobre o tema. Nos vemos quinta-feira.